Mecanismo de segurança para proteger tudo isso que a gente está falando. Firewall, filtro de entrada e saída de rede. Cara, esses esquemas aí estão demais, hein? Muito obrigado. Como é que é mesmo? Pavão, né? Pavão. Não, é que se ninguém gava, o Zeca, né? Aí, mecanismos de segurança. O firewall, filtro de entrada e saída de rede. Os filtros mais comuns, número IP, origem, destino, protocolo e porta. Já falamos um pouco disso na revisão de Windows. Antivírus, anti-malware. Na concepção, o antivírus protege contra vírus. Atualmente, em verdade, ele é um anti-malware, protege contra malwares. Malwares são softwares maliciosos, um malicious software. As principais proteções dos antivírus e anti-malware são vacina e heurística. Vacina e heurística. Os anti-malwares atuais também contam com inteligência artificial. Inteligência artificial. A heurística está dentro da inteligência artificial, mas a inteligência artificial tem mais coisa ainda para predição. Predizer. Predizer é quase como a mãe de Ná, mas com dados científicos e não duas astros. Mãe de Ná, professor, o que é isso? Ah, que vocês não sabem da história do Praia de Belas aqui. Que Praia de Belas, professor? É um shopping em Porto Alegre. Que teve uma vez a mãe de Ná, que era uma mãe de santo famosa, ia no Gugu. E aí... Gugu, professor, morreu já. Professor, fala isso. Tá, mas foi, né, que Deus tem. Aí, a mãe de Ná uma vez disse... É verdade, o que eu posso fazer? Morreu, ué. Aí a mãe de Ná uma vez disse que um shopping chamado Praia de Belas, aqui em Porto Alegre, ia explodir. Vai explodir, ninguém mais foi no shopping. Quebrou as lojas e tudo, não explodiu. Por quê? Porque isso é, como é que se chama quando é fake news? Não, mas é adivinhação. É adivinhação. Eu vou adivinhar. Uma coisa é adivinhar, outra coisa é predizer. A predição é análise de dados para avaliação de probabilidade de ocorrência. Então eu vou avaliar coisas e tem uma probabilidade de a coisa acontecer. Então, a análise climática trabalha muito com predição. A análise financeira trabalha muito com predição. Olha só, teve uma seca não sei da onde, lá produz arroz, que exporta para não sei da onde, que produz farinha, que exporta para não sei da onde, que produz pão, vai aumentar o pão. Num lugar nada a ver com aquele arroz que teve a seca lá. Mas tem uma análise de dados e vai sair. Aí lá no meio do caminho, esse lugar do pão compra farinha do outro mercado lá. E não aumenta. Tá? Fez toda uma análise, mas não aconteceu. Então isso é em análise financeira, mas os antivírus, anti-malwares trabalham muito hoje com predição em cima dentro da inteligência artificial. Estamos juntos? Então, toda vez que eu faço uma suposição do futuro, se eu acho que algo vai acontecer e não acontece, chama-se de falso positivo. Teve uma seca no lugar que produz arroz, soja, que ia exportar para o lugar que faz farinha, que exportar para o lugar que faz pão. Vai aumentar o valor do pão. Aí o cara do pão compra farinha de outro mercado e não aumenta. Como eu disse, vai aumentar, não aumentou, falso positivo. Porque eu tentei adivinhar uma coisa no futuro e errei. Falso positivo. O anti-malware, quando ele acha que um arquivo tem vírus e não tem e bloqueia, é um falso positivo. É quando acha que é. Porque assim, o positivo é quando tu acha e era. Eu sou da segurança pública e eu vejo comportamento estranho de um cidadão. Faço a abordagem. Correto? Tudo. E era um ladrão mesmo. Ou estava armado, ou vou pegar lá os documentos, ele estava procurado. Mas eu abordei pelo comportamento. Aí, era positivo. Eu acho, o cara tá meio estranho ali. Ô, Jonas, será que você vem aqui um pouquinho, 40 graus, tu esse capuz e tudo mais, vem aqui, vou passar a jirica aqui. Não era nada. Bom, mas o que tá fazendo 40 graus em Porto Alegre, fora de um Alegre e tu tá com esse casaco, mas tô com febre, tô indo pro hospital. Falso positivo. Falso positivo, porque eu imaginei que daria positivo para abordagem,
Mas a minha avaliação foi falsa, falso positivo. Como se fosse aquelas certidões positivas com efeito negativo. Ah, não sei. Não sei. Não mesmo. É. Tá, mas mas tem falso positivo. Isso. Tem um negativo também. Não, falso negativo não tem. Não tem. Nesse caso não. Ou é positivo. O positivo já não tem essa expressão no livro, não tem essa expressão positivo. Só tem a expressão falso positivo. O falso negativo, daí tu tem que dar a análise contrária, mas eu não vou misturar isso aqui. Eu acho que eles botam na questão, então só para nos complicar, eles botam como se fosse O falso negativo, ele até existe, mas eu não vou misturar agora aqui, porque o que mais cai ali é falso positivo. Que o falso negativo é a outra coisa quando tem blacklist e whitelist. Mas eu não vou misturar isso aqui. Tá? Depois a gente fala se quiser no intervalo. Tá? Que tá em casa, professor, eu quero saber se blacklist e whitelist. Manda e-mail, mas isso aí cai muito específico em pouquíssimas questões. Para o nosso contexto aqui eu não queria misturar. Anti-spam. O que é spam? Feito, adorei a tua definição e é perfeita. Spam é mensagem não autorizada. Spam, mensagem não autorizada. Ah, professor, eu sei, aquelas de propaganda. Não. Spam é mensagem não autorizada. Tá, eu sei, então, é aquelas com vírus. Cara, tu não tá entendendo. Ó, spam, 2 pontos. Mensagem não autorizada, ponto. Pode conter, normalmente contém propagandas, podendo conter pragas e ou golpes. Pode, normalmente, talvez, quem sabe, mas o que é spam? Mensagem não autorizada, ponto. Então, se tu te cadastra no meu site e eu te mando propaganda, é spam? Não, tu te cadastrou, tá lá no cadastro, tem o e-mail, tá autorizado. Mas se eu ficar mandando propaganda, não colocar aqueles rodapés dizendo para tu te descadastrar, e tu envia e-mail e diz, não quero mais receber, e eu não atendo a tua solicitação e continuo te enviando propaganda, claro que é spam. Claro que é spam. Então, o anti-spam, ele trabalha normalmente com heurística, comportamento das mensagens, que nem o anti-malware, trabalhando com heurística, então também tem falso positivo. Ele trabalha com blacklist. Então a blacklist o e-mail do cara não está caindo na heurística, ele está passando. O e-mail do cara tem um comportamento que parece legal. Então o anti-spam não barra esse e-mail. Só que o cara realmente é um spammer. Mas ele usa técnicas que ele burla a heurística. Em vez de ele botar um casaco 40 graus, ele vai de camisetinha física, tudo mais, tal, mas tem um negócio errado ali. Aí eu vou lá e bloqueio o e-mail dele, boto na blacklist. Independente do comportamento daquele e-mail, daquele cara eu não quero receber. Blacklist. VPN, rede privada virtual, acesso privado através de uma rede pública. Uma rede privada real é uma LAN, uma rede de área local. Se for com acesso privado a determinados indivíduos, é uma rede privada real. Na tua casa, tem aqueles roteador Wi-Fi? Tem. Tá, então tu tem uma LAN, tu tem uma WLAN privada. Por quê? Eu botei usuário e senha, privado, beleza. Não, mas aí tem alguns locais, tem rede Wi-Fi liberada para todo mundo. Daí não é privado, é uma rede local pública, não é privado. Mas se eu quero passar pela internet dados privados só para algumas pessoas, com autorização, somente para algumas pessoas, faço uma VPN. A VPN vai fazer um túnel, uma técnica de tunelamento, implementando criptografia e autenticação. A VPN cria um túnel virtual com criptografia e autenticação. Criptografia, defesa da confidencialidade. Autenticação, defesa da autenticidade. Autenticação, defesa da autenticidade. Então, só quem está autenticado e devidamente autorizado entra no túnel. Só quem tem a chave descriptografa os dados
compreendendo esses dados, defendendo então a confidencialidade para quem não tem a chave. Fechou. Biometria. Forma de autenticação através de características físicas e comportamentais. Biometria, forma de autenticação através de características físicas e comportamentais. Característica física: íris, digital, fala, face, são características físicas. Comportamental: a estilometria. A estilometria. Estilometria, questão muito difícil. É o estilo da escrita. Ah, professor, eu sei, esse teu é muito feio, professor, a tua estilometria é horrível. Não, aí é a minha caligrafia que é horrível. Caligrafia não é uma característica biométrica, porque sai do corpo. Ah, presta atenção aqui, ó. A característica biométrica, entende que é uma forma didática de explicar, tá? Não sai do corpo. De forma legítima, correta, legal, tudo mais. Bom, meu dedão não sai do meu corpo. Se arrancar, pô, já não é legal, não gostei. Minha íris não sai do corpo. Minha fala é só minha. Ninguém pega. Minha caligrafia sai do corpo, tá no quadro ali. Se sai do corpo, não é biométrico. A caligrafia sai do corpo. Tem como alguém falsificar a minha caligrafia? Sim. Direto. Sai do corpo. Mas a estilometria é o estilo da escrita. Isso não sai do corpo. Aí é biométrico. Se não sai do corpo, é biométrico. Aí essa é uma definição boa para pegadinha de biometria. A biometria não sai do corpo. Pelo menos de forma legal. Se alguém arrancar meu dedo, saiu, mas daí não era legal. Então, estilometria é a maneira como tu pega a caneta, a pressão que tu faz com a caneta. Às vezes que tu tira e coloca para assinar o teu nome, quantas vezes tu tira a caneta da superfície e coloca? Então, tu pega uma mesa digital e mede tudo isso, avaliando a estilometria. E aí eu entro nos fatores de autenticação. Como é que tu autentica um ente? Através de coisas que o ente sabe, tem ou é. O que se sabe? Uma senha, uma frase secreta. O que se tem? Uma chave, um token. Uma chave física. Se tem um token. O teu celular, tu tem. Daí tu vai autenticar em algum lugar, o cara manda o SMS pro teu celular com um código. Daí tu comprova que tu tem o teu celular. E ainda tu fornece a coisa que ele te mandou e que tu sabe. Daí mistura tudo. E o que se é? Pessoas daí, biometria. Então eu sou o meu dedão, eu sou a minha íris, eu sou a minha fala, eu sou a minha estilometria. Quando eu misturo fatores, eu tenho a 2FA ou MFA. A 2FA, MFA, que vem do inglês, autenticação por dois fatores. Autenticação por múltiplos fatores. Não. 2 é 2, M são múltiplos. O 2 é MFA, mas nem toda MFA é 2FA, porque eu posso pedir os 3. Só que não tem a 3FA. Falam 2FA ou MFA. Professor, pode repetir? Claro. Vem, ó. Autenticação por dois fatores. Para ingressar no sistema, tu tem que digitar uma senha e botar o dedão. É autenticação por dois fatores. Botar a senha, o que tu sabe, botar o dedão, o que tu é. Toda 2FA é uma MFA, porque é uma autenticação por múltiplos fatores, 2. Mas nem toda MFA é 2FA, porque eu posso pedir os 3. Se eu pedir os 3, é autenticação por múltiplos fatores, logo não é por 2 fatores. Não, porque foram os 3. Fechamos aqui? Tá, fechou.
Agora eu vou bem rapidinho aqui, tá? Bem rapidinho aqui que a gente tem que avançar na matéria. Ataques ativos alteram os dados. Ataques passivos coletam os dados. Ativo altera dado, passivo coleta dados. Engenharia social. Técnicas para obter informações por meio da exploração da confiança das pessoas. Confiança das pessoas é o cerne da engenharia social. Tu liga para alguém, passa um xalalá, ela acredita e te fornece dados. Isso é engenharia social. Pode se dar por telefone, por uma conversa, por e-mail, por qualquer coisa. Mas cerne é confiança das pessoas, persuasão do atacante e ingenuidade do atacado. Engenharia social, persuasão do atacante e ingenuidade do atacado. Phishing é um tipo de golpe que combina meios técnicos com engenharia social. É o e-mail do Serasa. E olha esse Serasa com C e com Z. Tu recebe o e-mail do Serasa dizendo que tu caiu no Serasa. Tu diz, Renner de novo, né? Todo mundo vai pro Serasa por causa da Renner. Vai lá e compra uma bermuda de R$15 e parcela em 10 vezes de R$1,50. Aí chega na quarta parcela, esquece de pagar aquele negócio lá e fica R$1,50 todo mês. Daí vai pro Serasa, deve lá R$4,75. Não acredito, né? Negativado R$4,75. Esqueceu da parcela do Renner. Agora é a Panvel também. A Panvel, eu fui esses dias lá, daí R$47. Quer parcelar? Parcela quanto? Em quantas vezes? 10 vezes sem juros de R$4,70. Não. Aí não, eu tinha essa política, eu ficava parcelando tudo, que eu dizia, não, se não tem juros, o dinheiro deles está na minha mão. E eu gerencio bem isso. E de um tempo para cá, eu comecei a me gerenciar financeiramente, assim, para direitinho, né? Aí fui fazendo isso. Aí, quando eu vi, eu tinha passado da Panvel, não sei quantos R$1.000 lá, de R$4,70, né? R$4,70 mais R$4,70 mais R$4,70. Mas enfim, essa parte não cai na prova. Caiu no Serasa. Só que caiu no Serasa só no e-mail. O e-mail que te mandaram do Serasa com C e com Z, tu nem te dá conta que está escrito tudo errado. Que os porquê não casam com a regra. Crase, então, não existe. E aí diz, acessa esse link para saber porquê e ser liberado automaticamente. Automaticamente. Acessa o link, bota teus dados aí, tu vai ser liberado. Aí tu vai lá, acessa e bota todos os teus dados. Eles roubam os teus dados e não era do Serasa, estava tudo escrito errado. No phishing, a URL está errada. Professor, por que tu falou isso? Não lembro nada disso. Então tem que voltar na teoria. Tem que voltar na teoria. Eu explico muito isso. Para tu saber, no phishing, a URL está errada. Porque se difere do farming. O farming é mais sofisticado e o farming há o envenenamento do DNS. Do DNS. É do DNS. O farming é um tipo de phishing no qual o atacante corrompe o DNS direcionando o usuário a um servidor falso. No farming, a URL acessada é a correta. No farming, a URL acessada é a correta. Por quê? Porque no phishing tu recebe um e-mail com o endereço errado. O endereço do Serasa já está com Z. Já está tudo errado. O endereço está errado. Tu clica no endereço errado. Tu vai para o site fraudulento com o endereço errado. No farming, tu não recebe nada. No farming, tu digita o endereço certo do Banco do Brasil, por exemplo. bb.com.br, o endereço é certo, a URL está certa. Só que quando tu dá o Enter, o teu computador pergunta para o DNS, ô DNS, qual é o número IP aqui do Banco do Brasil? O cara quer acessar aqui esse nome de domínio, bb.com.br, qual é o número IP correspondente? Aí o DNS está corrompido, tá bebaço lá, os caras deram um goró nele, e eles, número IP é tal. E passa o número IP de um servidor falso. Esse servidor falso vai coletar teus dados de acesso ao Banco do Brasil. Então, no farming, o DNS que foi corrompido. Eu posso corromper o servidor DNS para afetar todos os usuários que utilizam aquele servidor. É muito difícil. Mas pode, não é impossível. Mas é muito difícil. O mais fácil é eu corromper o cache DNS da máquina do usuário.
O DNS deixa um cache na máquina, no Windows, por exemplo, e eu vou lá e corrompo. Daí eu ataco um usuário específico. Os acessos que ele fizer vão ser redirecionados. Feito. Defacement é desfiguração de página, chamado de pichação virtual. O atacante corrompe a integridade de um site, colocando conteúdo não autorizado. Falsificação de e-mail, e-mail spoofing. Então, spoofing é a falsificação de origem. Spoofing é falsificação de origem. Isso mata muito a questão. Se souber essa parte aqui, ó, que spoofing é a falsificação da origem. Nesse contexto que eu estou explicando, tá? Porque spoofing é falsificação como um todo, mas nesse contexto é falsificação de origem. Então, e-mail spoofing, falsificação do remetente. IP spoofing, que não está aí no material, estou adicionando. IP spoofing é a falsificação do número IP de origem de um pacote. Spoofing é a falsificação de origem. IP spoofing, falsificação do número IP de origem de um pacote. Varredura de rede, scan, mapeamento das redes para avaliar equipamentos ativos e captar dados sobre ele, utilizado para planejamento de ataque. Interceptação de tráfego, sniffing, farejar. Lembra de farejar? Captura dados enviando ao atacante. Qual é a diferença dos outros? Isso aí é uma dúvida frequente, né? Quando o Jonas perguntou aqui, teve 3, 4 cabeças na sala que já fizeram, e isso já dá 60% da sala aqui, turminha, né? Aí, então, qual é a diferença da varredura de redes, o scan, para a interceptação de tráfego, o sniffing? Presta atenção comigo aqui, olha para mim. A varredura de redes, eu vou avaliar a característica dos sistemas para planejar um ataque. Eu não estou atacando ainda diretamente. É como eu parasse na frente da tua casa e ficasse olhando o comportamento da tua casa para roubar ela depois. Ele sai às 8h30, tem uma pessoa que trabalha na casa lá que bota o lixo às 10h30 todo dia, deixa a porta aberta. O filho dele sai para o colégio às 10, a janela fica sempre aberta. Isso é varredura de redes, scan. Eu não estou fazendo nada com a tua casa ainda. Então eu instalo instalo um programa de varredura de redes na tua rede e fico coletando os dados de característica por enquanto. Não são os teus dados mesmo, não é o teu e-mail, mas qual o sistema de e-mail que ele utiliza? Ele utiliza um Exchange. É um estudo. Ele utiliza um Exchange. Qual é o sistema operacional que ele usa lá? É um Windows 10. Tem como legitimamente, até nem precisa ser um ataque, as ferramentas normais. Eu acesso hoje lá as ferramentas do meu site, eu vejo qual é o sistema operacional que os alunos utilizam. Por que eu vejo isso? De forma legítima, para que o site seja desenvolvido de forma correta. Daí eu vejo, minha galera está usando navegador tal. Vou planejar mais o meu site para ficar totalmente adequado a esse navegador. Isso é legítimo. Então, tu pode avaliar qual sistema operacional, qual navegador que ele usa. Só que os sistemas, eles têm brechas, têm vulnerabilidades. E aí, sabendo das características, eu sei as vulnerabilidades e planejo o ataque. Isso é o varredura de redes. O sniffing. Eu instalo um farejador na tua rede e pego o teu e-mail. Eu pego o teu e-mail. Tu manda um chatzinho pro teu colega de trabalho, eu pego o conteúdo que tu mandou da mensagem e mando pro atacante. Isso é sniffing. Não é característica, daí são os dados mesmo. Sniffing. Força bruta, quebra de autenticação por tentativa e erro. Normalmente fere a confidencialidade e a autenticidade. O pessoal acha que por força ser bruta fere a integridade. Não, força bruta não é quebrar o sistema. Quando fala quebrar a senha, não é danificar a senha, é adivinhar a senha por tentativa e erro. Se eu adivinho a senha por tentativa e erro, eu feri a confidencialidade da senha. Aquele coisinho que dentro do problema para ver as multas lá, botar tipo aqueles quadradinhos que tem que Professor, quando eu vou acessar o sistema, aquelas coisas chatas que eu tenho que apertar, digitar, clicar,
Ou eu tenho que botar umas letras dos diabos lá, que eu nunca consigo entender, que chama CAPTCHA, tá? O CAPTCHA, que é umas letras malucas. Ou um tipo de CAPTCHA é com imagem. Daí clica em todos os farol de trânsito. Clica em todos os caminhões. É um tipo de CAPTCHA. É para evitar ataque de força bruta. Ataque de robô. Fechou. Entramos nos malwares. Cada quadrado desse tem a palavra que define os malwares. E aqui eu vou passar mais rápido ainda, porque depois eu vou para o outro esquema que ficou incrível, que foi a tabela 4.1 do CERT, que eu reescrevi. Ó, vírus depende de hospedeiro. Vírus depende de hospedeiro. Bota na cabeça. Worm se propaga, propaga, propaga. Vírus depende de hospedeiro. Worm propaga, propaga, propaga. Bot transforma o computador em um zumbi, permitindo controle remoto pelo atacante. Cavalo de Troia faz mais do que aparenta. Trojan é o cavalo de Troia, vem da lenda de Troia, quando um cavalo tinha um exército dentro. Cavalo de Troia, o Trojan, faz mais do que aparenta. Aparece em jogo, mas na verdade tem um backdoor. É o cavalo de Troia mais famoso, o Trojan backdoor. Spyware, programa espião, coleta dados e envia ao atacante. Backdoor permite o retorno do invasor por meio distinto do qual foi invadido. O sistema foi invadido. Eu sento na tua máquina com pendrive e coloco um backdoor. Vou embora e ataco pela internet. Então eu coloquei pelo pendrive e voltei pela internet. Permite o retorno do invasor. O Trojan, então, pode ter qualquer outro dentro dele? Ó, professor, o Trojan pode ter qualquer outro dentro dele. Eu não gosto quando a gente tenta generalizar assim demais, tá? Qualquer outro. Mas normalmente o Trojan tem algum outro tipo de ataque, porque ele parece uma coisa e é outra. Que outra ele é? Uma infinidade de coisas. Não é infinito, mas tem lá na cartilha do CERT todos os tipos. Então, como é que a gente vai ver isso aí? Os tipos de Trojan. Eu vou te mostrar na cartilha do CERT, tem uma tabela dos tipos de Trojan. Tem no meu material teórico também. Ó. Mas essa cartilha do CERT aqui, você sabe, né? Leitura obrigatória. Obrigatória. Não tem como estudar para concurso sem estudar a cartilha do CERT. O meu material é baseado totalmente na cartilha do CERT. E no capítulo 4, cartilha.cert.br/malware, é o capítulo 4, tem os malwares contendo os cavalos de Troia. O Trojan tem os tipos aqui. Então, já caiu esse Trojan Downloader. Aí, ó, Downloader não é nenhum daqueles tipos de malware. Mas o que ele faz? Instala outros códigos maliciosos obtidos de sites da internet. Então, tu bota um joguinho, jogo da velha. Tu joga o jogo da velha, mas ao mesmo tempo ele está baixando outra coisa para o teu computador. Que outra coisa? Não sei, pode ser um vírus, pode ser um malware, um outro malware. Trojan Dropper, instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio código do Trojan. Então, uma coisa é tu botar o jogo da velha e ele está baixando lá um worm. Outra coisa é botar um jogo da velha e tem embutido no próprio jogo da velha um outro. E aí vai. O mais famoso é o Trojan Backdoor. Tem vários tipos. Esse clicker já caiu. Ó, Trojan Clicker. Redireciona a navegação do usuário para sites específicos. Já caiu em prova e toda hora vocês devem cair nesse Trojan Clicker. Eu já caí nisso aí também. Abre umas coisas meio estranhas. Aí... Alô, pessoal, por favor, respeito. Falei que era, cabeça, maldade é tua. Aí, olha aqui, ó. Backdoor permite retorno do invasor. Rootkit é o Abu, né? Rootkit é o Abu. Que Abu, professor? Não, de novo, vou ter que cantar. O Abu do Aladdin, o mundo ideal, o mundo que eu nunca vi. Aí o rootkit é o comparsa do ladrão. Vocês não sabem disso? Volta pra teoria. Não, pode esquecer o que é o rootkit, mas do Abu e eu cantando na aula, tu tem que voltar lá e ver. Pô, eu treino todo dia para aquela aula. Vou na aula de música. Então não me diz esse professor que eu nunca vou estudar com ele. Então tá, olha só, falando sério, o rootkit cai muito. É um kit do administrador. Na sua concepção, o rootkit era um negócio bonito, legal, idôneo, querido. Era o kit do administrador.
Tinha uma série de ferramentas administrativas. Aí o invasor usou isso para o mal. Então, o rootkit, ele assegura a presença do invasor desviando os controles de segurança. Ele é o comparsa do ladrão, ele fica distraindo o antivírus para o vírus atuar. Ah, o antivírus, vem para cá, olha para cá, não, deixa lá, não tem nada lá, olha para cá, olha para cá. Ele desvia a atenção das ferramentas de segurança. Ele apaga vestígios. Aí caiu uma prova. Uma vez um rootkit infectando um sistema, e agindo sobre esse sistema, não há como desfazer as suas ações, somente retirá-lo para que ele não prossiga afetando o sistema. Certo ou errado? Certo, porque o rootkit ele apaga vestígios. Então, tem os logs de sistema. O que é log em inglês? É registro, né? Então, o log de sistema é um registro do sistema. Aí, quando um sistema é invadido, o sistema armazena um log, um registro daquele ingresso. O administrador depois pode avaliar esse log. Ih, alguém acessou o servidor aqui ontem na madrugada. Ninguém podia ter acessado. Aí, o que o rootkit vai lá? Vai lá e apaga o log. Apagou. Não tem mais como desfazer isso. Eu tenho como tirar o rootkit para que isso não prossiga. Fechou. Ransomware tem caído pra caramba. O ransom em inglês é resgate. Ransomware é o software que pede resgate. Criptografa ou bloqueia sistemas pedindo resgate normalmente em moeda virtual. A moeda virtual mais utilizada é o Bitcoin. Tipos de spyware: keylogger. Key é tecla. Então, keylogger, registrador de teclas. Screenlogger, registrador de telas. E o Edward exibe propagandas. Bueno, esse esquema aqui vale ouro. Vale ouro. E ele vem desse conteúdo aqui, ó. Então, lá no capítulo 4, eu tenho a tabela 4.1 do CERT, que as provas amam criar questões baseadas nessa tabela. E eu achava ela muito de difícil compreensão, chata de estudar ela. E aí meus alunos das antigas têm isso aqui na parede. Não sei se alguém aqui tem na parede, sim, mas tem uma galera que manda fotos do seu ambiente de estudo, isso aqui na parede. Aí, porque isso aqui cai demais. Diz assim, ó. O usuário foi infectado por um malware recebido automaticamente pela rede. Qual o malware que infectou o computador? E aparece bot, trojan, spyware, backdoor e rootkit. Aí tu olha na tabela 4.1, dos citados, o único que pode ser recebido automaticamente é o bot. Que eu falei bot, trojan, spyware, backdoor e rootkit. O único que podia nesse caso era o bot. Se citassem o worm também poderia, mas não citou na questão. Aí tinha que ficar decorando esse monte de tiquezinho, né? E eu transformei nesse esquema aqui que eu achei muito mais fácil de entender ele. Então se eu falasse, quais os malwares que se propagam inserindo cópias de si próprio em outros arquivos? Aí tu vem no esquema aqui, cópia de si próprio, só o vírus. Quais que se enviam pela rede? O wormbot. Envio pela rede, o wormbot. Então tu vai pegar as questões de malware e vai bater com esse esquema. Eu quero muito que tu faça isso, tá? Quero muito que tu pegue 20, 30, 40, 50 questões de malwares, bota do lado do teu esquema, imprime esse esquema, imprime ou faz no computador lá nos sites de questões. Mas 50 questões, só que depois de fazer, compara com esse esquema aqui. Porque ela vai te falar, um computador foi infectado através do malware enviado por e-mail. E aí a resposta vai ser bot. Tu vai ver que só podia ser bot ou worm. E aí tu vai vir no esquema e vai comparar. E quando tu comparar, vai ver, a resposta foi bot, mas poderia ser worm. E a próxima questão que vai cair vai ser sobre o worm. E aí tu vai te preparando para todas elas. Certo? Os que não se propagam. Tá, mas aí, como é que eles não se propagam? Por quê? Eles não se propagam sozinhos, autônomos. Eles têm que ser enviados por e-mail. Esse aqui. Desculpa, não se propaga. Como é que tu vai ser infectado por um malware desses aqui que não se propagam? Daí, page down. Vamos? Tá demais aqui. Se eles não? Aqui, ó. Instalação, como é obtido. Inserido por um invasor.
pela ação de outros códigos. Então, aqueles malwares lá, eles não se propagam por envio de e-mails, não se propagam pela rede. Eles precisam ser inseridos por um invasor ou outro código, como, por exemplo, um cavalo de Troia. Ou, por exemplo, olha aqui, ó, ações mais comuns. Aí, instala códigos maliciosos. Então, olha só. Worm, bot e trojan podem instalar códigos maliciosos. Worm, bot e trojan podem instalar códigos maliciosos. Todos esses aqui podem ser obtidos pela ação de outro código. Então, o Worm, bot e trojan podem ser utilizados para a disseminação de Worm, bot, trojan e spyware, backdoor, rootkit. Então, um Worm, por isso que chamam um Worm de autônomo, porque ele consegue se enviar por e-mail e consegue se instalar. Por isso que ele é autônomo. Um vírus, ele consegue se instalar? Ele, vírus? Não. Alguém tem que executar, alguém ou algo tem que executar o hospedeiro para a ação do vírus. Ele não é autônomo. Entenderam como interpretar esse esquema aqui? Agora, se tu pegar 50 questões de malware, fizer elas e comparar com o esquema, cara, tu vai ficar PhD em malware. Tu vai me dar aula depois. Mas tem que fazer. Daí é a tua parte. É a tua parte. A minha foi montar esse esquema que me deu um trabalho do cão, tá? Esse aqui é a 15ª versão de esquema. Eu fiz de tudo que é forma que tu pode imaginar. Tudo. Eu fiz com X, com tiquezinho, com seta, com bolinha. E não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Até eu chegar nesse aqui, que foi o que eu mais gostei. Tá? Não sei se vocês gostaram. Todo mundo gostou? Que bom, tá. Então, beleza. Dúvidas aí? Fechamos a nossa revisão de segurança da informação com nossos esquemas. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa e vamos voltar para os flashcards. E no bloco de segurança da informação dos flashcards, eu vou te ensinar a usar os flashcards com uma das técnicas possíveis. Uma técnica que eu fui montando ao longo do tempo aí. Certo? Uma pausa e já voltamos.